Daí, pessoal, mais uma resolução. A uma variável x somou-se 20 e em seguida multiplicou-se por 6. Uma variável y foi multiplicada por 6 e em seguida somou-se a ela 20. Nessas condições, pode-se afirmar que as médias das variáveis transformadas x e y serão iguais, as variâncias das variáveis transformadas x e y serão iguais, a média da variável transformada y será maior que a da transformada x, a variância da variável transformada y será maior que a da transformada x, ou ainda a variância da variável transformada y será menor que a da transformada x. Bom, então tem uma questão aí que tem um certo grau de complexidade no seu entendimento, né, no formato resolutivo. Bom, então primeiro eu preciso entender o que é uma variável x. Tá? A variável x é relativo ao comportamento de uma grandeza. Então, a variável x é uma sequência de valores, assim como a variável y também é uma outra grandeza com uma sequência de valores. Então, vou pensar assim, ó. Na variável x, olha só, na variável x, o que acontece? Soma-se 20 e em seguida multiplica-se por 6. Então dá para dizer que eu posso, utilizando aqui o valor x para a variável x, para formular uma lei, né, de comportamento nessa transformação, eu posso dizer então que eu somo 20 e em seguida multiplico por 6. Então vou usar aqui x mais 20 e depois eu multiplico isso por 6. Isso vai resultar 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 20, 120. Então, eu tenho aqui uma reescrita, né, dessa transformação algébrica aí. 6x mais 120, da variável x. Da variável y, eu vou utilizar o valor y para a variável y. Primeiro, eu tenho a multiplicação por 6 e depois a soma por 20. Então, eu tenho 6 vezes y e aí depois a soma 20. Então, de certa maneira, essas aqui são as leis de transformação das variáveis. E aí eu vou criar aqui, para resolver essa questão, uma situação numérica. Né? Eu vou deixar um pouco o algebrismo de lado e vou resolver numa situação numérica. Então, eu vou criar aqui duas sequências de valores, tá? Duas tabelas. Então, para a variável x aqui, ó, olha só, eu vou colocar aqui um valor x e depois o valor transformado. Então, eu vou criar aqui, ó, três valores, tá? A partir desses três valores, eu generalizo. Ou eu vou para as alternativas. Vou ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou colocar valores para x. Eu vou colocar 2, vou colocar 3, vou pular o 4, vou colocar o 5. E aí, olha só. Do lado aqui, eu vou colocar aqui t de transformada, tá? Transformada de x. E aí, eu tenho o valor assim. 6x mais 120. Então, seria aqui 6 vezes 2 mais 120. 6 vezes 2, 12. 12 mais 120, 132. Aqui eu tenho 6 vezes x, 6 vezes 3, mais 120. Estou usando essa lei aqui, ó, 6 vezes x mais 120. 6 vezes 3, 18, mais 120, 138. E aqui eu tenho 6 vezes o x, que é 5, mais 120, dá 30, mais 120, 150. Ok. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou usar até uma outra cor aqui, para a variável y. Valor y, e vou chamar aqui de
valor transformado de y. E aí eu vou colocar os mesmos valores. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Então, a lei de y é 6y mais 20. 6 vezes 2 mais 20. 6 vezes 2, 12. 12 mais 20, 32. 6 vezes o y, 6 vezes 3, mais 20. 6 vezes 3, 18, mais 20, 38. E aqui eu tenho 6 vezes o 5, mais 20. 6 vezes 5, 30, mais 20, 50. Bom, já dá para perceber que existe uma diferença aqui, ó, de 100 unidades, né, nas transformadas. Certo? E aí eu vou calcular, ele fala sobre as médias, né, das transformadas, então agora eu vou, todo o meu cálculo, ó, vai ficar em cima das transformadas aqui, ó. Certo? Minhas transformadas. Então eu vou fazer as médias das transformadas, tá? Porque ele está falando em variância depois, né? Então, de qualquer forma, eu vou precisar da média para fazer variância, então eu vou calcular aqui a média primeiramente. Vou fazer a média, vou colocar aqui, ó, média em x, tá? Média em x. Então, eu somo os valores, 132 mais 138 mais 150. E divido por 3. Claro que essa média aqui, né, vai ficar diferente da outra, né? Porque os valores aqui são maiores, né? Que todos os valores menores, a média vai dar muito menor. Mas eu preciso dessa média para fazer variância, então não tem problema, tá? Então não estou trabalhando de graça nesse cálculo não, tá? Eu vou precisar dessa média igual. Então aqui eu tenho a média em x igual 132 com 138. 260, 270, 270 mais 150, 420. Soma ali do numerador, dá 420. Eu divido por 3. E aí a média das transformadas em x, 420, dá 100, 120, 40, 140. Então aqui ó, eu tenho 140. Deixa eu usar aqui. Ó, essa é a média do x. Vou fazer a média na transformada de y, tá? Então aqui eu vou fazer a média agora em y. Na realidade seria na TY, né? Na transformada de y. Então vou somar os valores, 32 mais 38 e mais 50. Como eles têm aqui todos 100 a mais, né? Essa soma vai dar 300 a menos, logicamente, né? Mas eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Isso vai resultar 32, 60, 70, 120. 300 a menos. 120 divide por 3. E eu tenho que a média nas transformadas da variável y resulta 40. Claro que deu 100 a menos. Lembra que eu te falei, né? Eu havia te mostrado que eu tinha uma diferença aqui, ó, de 100 entre eles. Então, a diferença entre a média, claro, vai ter que dar 100. Mas, enfim, mas eu estou fazendo o cálculo aqui todo ele manual, né? Então, uma média deu 140, a outra média deu 40. Então, já posso eliminar a letra A, porque diz que as médias das variáveis transformadas x e y são iguais, e eu estou observando que não são iguais. Então, essa está fora. Aí, todas as outras alternativas falam sobre variâncias. Então, variâncias dessas variáveis, nessas variáveis transformadas. Então, eu vou fazer agora a variância. Deixa eu fazer aqui uma outra cor. Então, vou fazer aqui primeiro a variância da variável x. Lembra que variância é a média dos quadrados dos desvios. A média é 140. Então, agora eu vou olhando os desvios.
olha só aqui, ó, 132 em relação a 140, o desvio é de 8. Então, aqui, 8 ao quadrado. 138 para 140, o desvio aqui, 2 unidades. Então, aqui eu tenho mais 2 ao quadrado. Lembra? Média dos quadrados dos desvios. E 150 para 140, eu tenho 10. 10 ao quadrado. E aí, eu tenho isso dividido por 3. A variância da transformada de x dá 60, vou fazer aqui devagar, ó, 64 mais 4 e mais 100. Isso divide por 3. Aí a variância da transformada de x, 64, 68, 168. 168 divide por 3, isso vai dar exato. A soma aqui dá 15. A variância na variável x é igual 150 dá 50, 18 dá 6, 56. Então, a variância aqui dá 56. Vou fazer a variância agora em y, que também é a média dos quadrados dos desvios. Variância de y. Aí eu tenho aqui, ó, a média foi 40. 32 para 40, olha só, eu também tenho um afastamento de 8. 8 ao quadrado. O afastamento de 38 para 40 também, olha só, tem um desvio de 2. E de 50 para 40, eu também tenho um desvio de 10. 10 ao quadrado. E isso vai dividir aqui por 3. Então, logicamente, que a variância vai ser o mesmo, né? Vai ser a mesma. 8 ao quadrado, 2 ao quadrado, 10 ao quadrado. 8 ao quadrado, 2 ao quadrado, 10 ao quadrado, tudo dividido por 3. Então, eu posso economizar esses cálculos aqui. E já posso definir que a variância das transformadas, os valores transformados de y, resulta também 56. Ok. Agora eu posso analisar as alternativas quanto à variância. Diz ali, as variâncias das variáveis transformadas x e y são iguais. Olha, realmente foi o que nós encontramos. As variâncias da transformação na variável x deu 56, na variável y também deu 56. Então, a princípio, aqui, ó, a letra B é a correta. Diz que a média da variável transformada de y será maior que da transformada de x. A média de y maior que de x. Não, né? A média de y aqui, ó, é 40 e a média aqui é 140. Então, não. Então, a média vai ser menor. Então, aqui está fora. A variância da variável transformada de y é maior que da x. Não, não é maior porque são iguais. A variância da variável transformada y será menor que da variável também não, porque são iguais. Esse confirma realmente as variâncias nas transformações aí são iguais. E aí fechamos a alternativa B. Ok? Então é isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.